dizer, escola dominical, EBD, EBD, com Jesus venço o mal. EBD, EBD, com Jesus no coração. EBD, EBD, não vou faltar uma lição. E aí galerinha, tudo bem? A paz do Senhor Jesus para todos. Aqui é o professor Adriano, da Escola Bíblica Dominical, aqui da Assembleia de Deus no Largo dos Santos. E a gente trabalha na classe dos adolescentes, na idade de 13 a 14 anos. E nós temos aqui a nossa revista do trimestre, que é Aprendendo com as Cartas, tá certo? E hoje a gente vai entrar na nossa terceira lição, que trata sobre os dons, né? E não sejais ignorantes. Então o título da lição é a respeito dos dons, não sejais ignorantes. Mas não é aquele ignorante de você ser bruto, de você falar alto, não. É a questão da ignorância pela falta de conhecimento, tá certo? Não fique logo com raiva porque o professor achar que o professor está chamando você de ignorante, que não é, gente. É só quando a gente não tem conhecimento do assunto, a gente se torna uma pessoa ignorante pela falta de conhecimento, amém? Então a gente vai começar nosso primeiro ponto aqui, falando sobre o conceito de dons espirituais, tá certo? Professor, mas o que é dom espiritual, né? Em primeiro lugar, a gente não pode confundir dom com talento, tá bom? E o que é talento? Vamos pegar aqui o talento natural, né? Ou herdado, ou aprendido. Tem pessoas que já nascem, pessoas que herdam e outros aprendem, né? Por meio de quê? De esforços físicos e intelectuais. Então a gente vê aí que a gente tem meio que 3 tipos de talento, tá certo? Então esses talentos são as coisas inatas, é de você, tá certo? É sua. Um exemplo simples, a criança que começa a cantar com 2, 3 anos de idade, aí o pai e a mãe já percebem que ela tem uma voz boa, né? E que lá na frente ela vira uma grande cantora, um grande cantor. Isso é o que, gente? Isso é um talento natural. Muitas das vezes o pai não canta nada, nem a mãe, mas a criança foi lá então. E se a mãe já canta e a criança nasceu, então aí já foi uma coisa dada, né? Ela herdou ali da mãe, ou do pai, ou de um parente, não sei, pode ser de qualquer pessoa. Mas aí ela foi lá e herdou, principalmente da questão dentro do âmbito familiar, tá certo? E tem aquele que você aprende, né? Que você tem talento e habilidade para aprender a trabalhar com água, você desenvolve e se torna um grande profissional. Então isso aí é um talento, que esse aprendido é através de quê? Dos seus esforços físicos e do seu intelecto, intelectual, da sua cabeça, você tem a cabeça boa e tal, e consegue desenrolar. Um exemplo bem prático, né? Que você se torna um engenheiro, aí você se torna um grande engenheiro conhecido. Foi através de quê? Dos seus esforços. Aí você tinha um talento para aquilo dali, você foi lá, estudou, fez a faculdade e tal, trabalhou, começou a trabalhar e você virou um grande engenheiro renomado, conhecido aí no país todo, no mundo todo e tal, por coisas que você foi lá. Então isso foi através de quê? Dos seus esforços físicos e intelectuais. Isso aqui é só um pequeno exemplo para a gente não meio que dar uma confundida, tá certo? Sobre essa questão vamos falar assim, de dons. A gente não entrou nos dons, mas nós estamos falando primeiro de talento para não misturar uma coisa com a outra. Os dons, ele não tem a sua origem aqui na terra, gente, tá certo? Mas vem dos céus. E não são concedidos por méritos, mas pela graça divina. Na lição anterior, a gente falou um pouco sobre a graça, né? Que a graça é o quê? Um favor imerecido e concedido por Deus. Ou seja, nós não merecemos, mas Deus, na sua misericórdia, foi lá e concedeu lá a sua graça para nós, tá certo? Então, os dons, ele não tem origem aqui, né? Ele vem dos céus e não são concedidos por mérito. Ou seja, você pode ser o cara, o crente que se esforça, que trabalha, que é isso, que é aquilo, e você achar que você tem a obrigação de receber o dom X ou Y, porque você trabalha em prol da obra. Não é assim. Dom não é concedido por mérito, mas pela graça. Deus dá os dons a quem Ele quer, da maneira que Ele quer e na hora que Ele quer. Não é do jeito que a gente quer ou espera que seja, certo? A gente precisa ter esse entendimento, tá certo? Sobre a questão dos dons.
E nós, ou vocês, os adolescentes, também tem que ter essa compreensão, tá certo? Que Deus tem dom para todo mundo, mas aí, gente, tem um segredo. E que segredo é esse, professor? A gente precisa buscar. Mas como é que eu vou buscar uma coisa que eu não sei o que é que Deus tem para mim? Mas aí é que está o X da questão. Você não sabe, mas Deus sabe o que é melhor para você, gente. Então, apenas busque, que Ele vai lhe dar o que é melhor. Não é o que você quer. Eu acho tão legal quando eu vejo pessoa falando em língua, eu acho tão legal quando outro profetiza, eu acho tão legal quando outro interpreta sonho, quando faz isso, faz aquilo e tal. Eu acho isso massa e tal. Mas não é assim. A gente pode achar massa, a gente pode gostar e querer aquilo pra gente, mas Deus tem o melhor para nós. Só que a gente precisa buscar. E vocês que estão iniciando a caminhada e tal, a fase de vocês aqui, né, na questão da escalada aí para morar no céu, então é interessante que vocês procurem buscar os dons de Deus, o que Ele tem guardado para você, tá certo? E a gente vai entrar aqui no outro pontozinho, beleza? Que vamos pegar um conceito aí de um pastor, que ele é pastor e teólogo, chamado Elinaldo Renovato. Conceito de dons espirituais, tá certo? Ele diz que os dons espirituais são habilidades dadas a cada pessoa pelo Espírito Santo. Então, esse é o conceito dele. Cujo propósito é de capacitar os salvos em Cristo Jesus como membros da igreja, para que esta quem? A igreja alcance a sua missão e seus objetivos. Vamos repetir agora sem pausa. Segundo o pastor e teólogo Elinaldo Renovato, ele diz que os dons espirituais são habilidades dadas a cada pessoa pelo Espírito Santo, cujo propósito é o de capacitar os salvos em Cristo Jesus como membros da igreja, para que esta alcance sua missão e seus objetivos. Professor, mas ficou muito difícil, cara. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai destrinchar aqui bem pouquinho. Então ele diz que são habilidades dadas a cada pessoa pelo Espírito Santo. Então Deus, Jesus, quando ascendeu aos céus, o que foi que Ele disse para nós? Os apóstolos ficaram assim: e agora, Senhor, o que é que nós vamos fazer? Se Tu vai embora e não tem ninguém, como é que a gente vai ficar aqui sozinho? Ele disse que não, ele disse que ia aos céus, mas ia deixar quem? Um Consolador. Quem é esse Consolador, gente? É o Espírito Santo de Deus. Então Ele deu todo o poder, né? O Espírito Santo está aqui com a gente, tá certo? E esse mesmo Espírito Santo é o que dá essa habilidade às pessoas, no caso falando de dons, né? Então o Espírito Santo que vai lá e aplica o dom lá na pessoa, tá certo? Porque foi quem Jesus deixou aqui para ficar cuidando da gente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque um dos grandes pecados que o ser humano não pode cometer é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, porque foi quem Ele deixou para zelar pela gente. A gente tem que ter bastante cuidado com essa questão, tá certo? E o propósito dessa questão dos dons é o quê? É de capacitar a pessoa, ou os salvos, ou as pessoas que são salvos em Cristo Jesus. A gente precisa ter a certeza da nossa salvação. Nós precisamos ter a certeza de que nós somos salvos em Cristo Jesus. Não é porque a gente quer, porque Cristo é que concede, certo? Quando a gente fala como membros da igreja, né, não é a sua igreja local onde você se congrega, é a igreja de Cristo, ou seja, é todo mundo que compõe o corpo de Cristo. E que essa alcança a sua missão e os seus objetivos. Qual é a missão, vamos dizer assim, a missão primordial da igreja? Nós temos a missão e nós temos o objetivo. Qual é a missão da igreja? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as pessoas. Então a missão da igreja é pregar o evangelho para todas as pessoas em toda a face da terra. E o objetivo da igreja é ir morar no céu, gente. O objetivo de todo mundo é que a gente vá morar no céu e saia desse sofrimento que a gente vive nos dias atuais e até enquanto Cristo não voltar para vir buscar a sua noiva. Amém? E Paulo ensina que todo crente é dotado de um dom, concedido soberanamente pelo Espírito Santo para o que for útil. Professor, mas eu estou falando isso aí baseado em quê? Baseado no que está escrito na Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7. Então,
O Espírito Santo concede lá o dom para uma pessoa de acordo com o que ela vai utilizar. Então, o que foi que a gente falou no início? Às vezes a pessoa nasce com um talento e o Espírito Santo entende, rapaz, esse dom aqui dá certo para aquele cara lá. Por quê? Porque ele já tem esse talento de desenvolver isso aqui, beleza? Então ele, direciona o dom para aquela pessoa, tá certo? E agora a gente vai fazer uma pequena classificação dos dons, tá certo? A Bíblia lista 9 dons principais e, segundo alguns estudiosos, são divididos em 3 categorias. Nós temos os dons de revelação, dons de poder e dons de expressão. Agora a gente vai, vamos dizer assim, vamos classificar cada um. Na revelação a gente tem o que? A palavra de sabedoria, a de conhecimento e discernimento de espíritos, certo? Sabedoria é diferente de conhecimento, gente. Sabedoria vem de Deus. Conhecimento, você adquire um pouco aqui na terra, mas também Deus vai lá e lhe capacita para que você obtenha. E discernimento de espírito. Muitas vezes a pessoa está profetizando, está falando uma coisa para você, e se você não tiver o discernimento, você não sabe se aquele espírito realmente é de Deus ou não é. Então isso também é um dom que Deus dá. E nos dons de poder, é o dom da fé. Ah, professor, mas eu tenho fé. A minha fé é um dom? Não, gente. Existem pessoas que têm uma capacidade, uma fé muito maior do que outras. A gente pode citar um caso bem simples do centurião, que o seu servo estava lá doente, ele chegou para Jesus. Jesus disse, não, vamos lá na tua casa. Ele disse, não, Senhor, basta apenas que tu mande uma palavra e eu tenho certeza que meu servo vai ser sarado, vai ser curado. Olha aí a fé que esse cara tinha, né? Ele creu que Jesus, bastava dizer que o servo dele ia ficar bom. Então ele teve fé, né, que Jesus podia fazer aquilo ali. E Deus só falou com ele ali, quando ele chegou lá, o servo dele estava curado. Então nem todo mundo tem essa mesma fé, tá certo? Tem os dons de cura, aquelas pessoas, né, que ministram cura, que servem de instrumentos, né? E operação de milagres. Cura diferente de milagres, gente. Cura está mais relacionada a essa questão, não só de enfermidade física, como espiritual também, e operação de milagres, aquelas coisas que do nada, você não tinha nada, você está precisando de uma coisa e Deus vai lá e providencia tudo e o milagre vai acontecer na sua vida, tá certo? E nós temos os dons de expressão, que é expressão, falar, profecia, variedade de línguas e interpretação. A Bíblia diz que o dom da profecia é superior ao dom de línguas. Por quê? Porque a profecia normalmente ela é para todo mundo, para toda a igreja, muitas das vezes, como ela pode ser direcionada para uma pessoa. E as pessoas que falam em várias línguas, se não tiver quem interprete, fica difícil, porque quando você não interpreta, só edifica a você mesmo, né? Quando a gente fala em línguas, a gente está falando diretamente com Deus. E se não tiver alguém que interprete, então aquilo ali só serve para a gente, tá certo? Então a gente classificou aí, né, os dons que são revelação, de poder e de expressão. Os dons de língua e dom de profecia, para que serve, né? O propósito básico das línguas estranhas com interpretação é adorar a Deus e encorajar os outros a fazer o mesmo. Eu acho muito interessante quando a gente vê alguém falando em línguas, né? Eu não sei se vocês também gostam, eu dou o maior valor. Essa questão da pessoa estar lá falando e tudo, eu acho muito interessante, né? E o senhor fala, professor, em alguns momentos quando Deus vai lá e toca na gente, a gente também, né? Não é que eu fale, é que Deus desperta ali, que a gente já tem e às vezes a gente acaba falando também, tá certo? Mas eu acho fantástico quando eu vejo ali a igreja, aquele poder e tudo, e o povo falando em língua, é muito legal, tá certo? Então, quando a gente vê, isso encoraja os outros, né? Então, na época que eu vi as pessoas falando, me encorajou a ir buscar também. E vocês têm que fazer o mesmo, gente. Tá certo? Mas acabei de dizer, não adianta só falar em língua se não tiver alguém que interprete, tá certo? Já a profecia, segundo o ensinamento do apóstolo Paulo, é um dom superior ao de língua. Por quê? Porque anuncia a mensagem de Deus, profetiza, fala direto para as pessoas, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo, bem como produz convencimento do pecado, rendição e adoração a Deus. O professor, foi muito complicado. Foi não, gente, é muito simples.
A profecia, ela o que? Ela anuncia a mensagem de Deus, como a gente falou. Muitas das vezes é para a igreja toda, como é para uma pessoa só, dependendo da situação. Mas essa profecia, normalmente, ela vem para ajudar a pessoa, para dar coragem, ou trazer um consolo. Mas também, ela de repente, ela pode trazer, sei lá, Deus vai levar alguém de uma família X, aí o profeta vai lá e tem que falar para aquela pessoa que Deus vai levar e tudo, por isso e aquilo. Então, gente, ser profeta não é fácil, tá certo? É um dom muito difícil, complicado, que não é uma coisa que só se Deus tiver para você mesmo, tá certo? E a profecia, ela produz o convencimento do pecado, né? Às vezes você tá ali com pecado, oculto e tal, e vem uma pessoa e profetiza na sua vida, aí traz aquele pecado à tona, aí você tem que entrar na questão da rendição e tem que adorar a Deus, tá certo? Então, gente, a gente vai encerrar por aqui. Nós falamos na nossa lição de número 3, a respeito dos dons, não sejais ignorante, ou seja, procure conhecimento, procure buscar o que Deus tem de melhor para você, o dom que Deus tem para você. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se inscrevam no canal se ainda não é inscrito, que vá lá, compartilhe, deixe seu like, tá certo? E aguardo vocês aí em outra oportunidade. E como é de costume, a gente vai fazer aqui nossa pequena oração de encerramento, agradecendo a Deus, amém? Maravilhoso Deus e Pai, Senhor, neste momento, te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela rica oportunidade de estarmos aqui, meu Pai, aprendendo um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Que nós não sejamos ignorantes, meu Pai, a respeito dos dons espirituais, Deus. Que Tu possa, Senhor, dar a cada um, meu Pai, o dom que Tu tem destinado, Senhor. Que os adolescentes da Tua casa, meu Pai, possam buscar os dons e possam Te adorar em espírito e verdade. Abençoa todas as famílias, Senhor, meu Pai, da face da terra. Nos ajuda nesses tempos difíceis, meu Deus, e que Teu Espírito Santo possa estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, meu Pai. Senhor, neste momento eu Te agradeço por tudo que Tu fez e que Tu ainda há de fazer por todos nós. Em nome de Jesus, é o que eu Te peço, Te oro, já Te agradeço. Amém e graças a Deus. E, galerinha, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado.